Esqueça catapultas, esqueça espadas. Imagine uma cidade invencível, caindo, com um grito. Hoje vamos mergulhar numa história milenar que desafia a lógica militar, a física e, francamente, tudo o que você aprendeu sobre guerras. Prepare-se para conhecer a Batalha de Jericó. Jericó, a cidade mais antiga e impenetrável. Nossos protagonistas são os israelitas. Após 40 anos vagando pelo deserto, eles estavam finalmente na beira da terra prometida. Mas havia um problema gigantesco. Jericó não era apenas uma cidade, era uma fortaleza lendária. Uma das mais antigas e mais bem fortificadas do mundo. Pense em muralhas duplas, uma externa de 2 metros de espessura e uma interna de 4 metros, com quase 10 metros de altura. Era basicamente uma fortaleza inexpugnável, protegida por um povo aguerrido e temido. Para os israelitas cansados, sem grandes exércitos ou máquinas de cerco, Jericó era uma barreira intransponível. Humanamente falando, a missão era impossível. 40 anos no deserto. Jericó, muralhas duplas impenetráveis. É aqui que entra Josué, o novo líder, sucessor de Moisés. Ele sabia que precisava de um milagre. E o milagre veio, não em forma de estratégia de guerra convencional, mas de uma visita sobrenatural. Josué encontrou um homem com uma espada desembainhada que se identificou como o comandante do exército do Senhor. E este comandante entregou o plano. Não era um plano para engenheiros militares. Não era um plano para estrategistas. Era um plano para crentes. Um plano que desafiava toda a lógica humana e exigia fé cega. Josué, o novo líder. O comandante do exército do Senhor. O plano: marchar. Simplesmente marchar. Mas não de qualquer jeito. Por 6 dias, os guerreiros israelitas, liderados por sacerdotes que carregavam a sagrada arca da aliança e outros com trombetas de chifre de carneiro, os chofares, deveriam marchar uma vez por dia ao redor da cidade. Em silêncio. Um silêncio que deve ter sido ensurdecedor para os habitantes de Jericó. Eles olhavam das muralhas, sem entender. O que esses loucos estão fazendo? Tentando nos cansar? Nos assustar? Imagine a cena. Centenas de homens marchando dia após dia sem atacar, sem sequer falar. A única coisa que se ouvia eram os passos e ocasionalmente o som das trombetas. 6 dias de marcha silenciosa. A Arca da Aliança. O misterioso chofar. E então, veio o 7º dia. Este dia seria diferente. O plano de Deus era ainda mais ousado. No 7º dia, eles não marchariam uma vez. Marchariam 7 vezes ao redor da cidade. A cada volta, a tensão aumentava. Os corações dos israelitas devem ter batido mais forte. Os guerreiros de Jericó, talvez rindo no início, agora talvez sentindo um calafrio na espinha. Após a 7ª volta, Josué deu a ordem final. Uma ordem simples, mas com um poder inimaginável. Gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade. E o silêncio quebrou-se. As trombetas tocaram com força total. Um grito ensurdecedor, uníssono, ecoou do exército israelita. Um grito de fé, obediência e expectativa. O 7º dia, 7 voltas. Gritem, pois Deus lhes entregou a cidade. E foi isso que aconteceu. Não com catapultas, não com explosivos, não com espadas, mas com o som de trombetas e a força de um grito de fé. As muralhas colossais de Jericó simplesmente ruíram, desabaram completamente. Os israelitas então invadiram a cidade, cumprindo o que Deus havia prometido. Uma vitória conquistada não pela força bruta, mas pela obediência e pela crença no poder divino. A história de Jericó nos lembra que, às vezes, as maiores batalhas não se vencem com as armas mais fortes, mas com a fé mais profunda e a obediência aos planos mais improváveis. Muralhas ruíram, não pela força humana. Incrível, não é? A história de Jericó nos desafia a pensar fora da caixa e a considerar que há forças maiores em ação. Se você gostou de desvendar essa e outras crônicas fascinantes, não se esqueça.
Deixe seu like se essa história te surpreendeu. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre mistérios e fatos históricos. E mais importante, compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama uma boa história ou que precisa de uma dose de inspiração. Vamos espalhar essas crônicas. Qual a sua opinião sobre o plano de Deus para Jericó? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima crônica.